Quanto é que vale uma vida? Esta é uma reflexão do filme A Lista de Schindler, que vamos analisar neste vídeo de hoje. Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme A Lista de Schindler. Quem aí já assistiu esse filme, esse filmaço? E eu pretendo trazer essa análise aqui hoje para vocês, desse filme aí que eu assisti, que é muito interessante, galera. Muito bom mesmo, assim, uma obra de arte. A crueldade humana, ela vai longe, né, galera? Pra gente ter noção disso e a gente ter noção do quanto o ser humano é mau, do quanto o ser humano pode ser cruel e de quanto sofrimento o ser humano pode causar uns aos outros. Então esse vídeo aqui é muito importante pra gente compreender isso, porque ele traduz exatamente o que foi aquele período ali. Eu acho que ele é um dos filmes mais próximos de traduzir essa crueldade do Holocausto, né, aos judeus, do nazismo realmente, naquela época da Segunda Guerra Mundial. Ele traduz isso exatamente e você consegue perceber isso nas grandes cenas que esse filme tem. É um filme mais longo, que tem cerca de 3 horas de duração, tem diálogos e atuações muito bem trabalhados, então é um filme perfeito para aqueles que gostam de cinema, tem realmente mais paciência para assistir filmes longos, com bastante emoções, com bastante sentimentos. E o filme é baseado no livro Schindler Ark, de Thomas Keneally. Então, ali já dá para perceber que bastante coisa foi tirada, segundo eles, desse livro, e esse livro ele analisou, né, documentos históricos, entrevistas e relatos de sobreviventes, né, judeus de Schindler, como eles falam. Esses judeus de Schindler, eles entrevistaram, realmente ouviram e consultaram documentos dessa época aí para poder fazer esse filme. Então o filme em si, ele tem muitas partes que realmente é baseado em histórias reais, galera. O Oskar Schindler, que é o personagem principal desse filme, ele existiu de verdade e ele resgatou 1.200 pessoas judias do Holocausto, enquanto ele fazia a lista de empregados para trabalhar com ele na fábrica dele. Então aqui já vai a minha pré-análise, digamos assim, dele, né? Falar que também um dos personagens principais desse filme é o Amon Goth, que também era um oficial alemão extremamente cruel. E esse cara, ele realmente existiu, né? E os atos dele foram relatados também que eram extremamente cruéis, um dos caras mais cruéis do nazismo, assim, segundo os registros históricos e testemunhas daquela época. Então ele faz parte desse filme também, é um ator que interpreta até o Voldemort no Harry Potter. Então é um ator, assim, de muito destaque, que também tem uma atuação muito boa mesmo. Assim como o Oskar Schindler, né? Que eu falei pra vocês, que é interpretado pelo Liam Neeson, que brilha demais nesse filme. Que ator é o Liam Neeson, né, galera? Todo mundo conhece ele. Ele realmente tem uma presença inacreditável nesse filme. Ele realmente tem uma imposição, uma lábia ali, né? Um poder ali que a gente sente na trama, né? E ele faz uma interpretação muito emotiva, muito interessante durante esse filme todo. E aqui no canal você sempre vai encontrar análises de filmes. Então se vocês quiserem se inscrever aí, se gostarem desse tema, né, já deixar o gostei aí no vídeo, vou agradecer bastante, vai valorizar bastante o trabalho aqui. E eu agradeço de coração a vocês, tá bom, pessoal? Então vamos continuar a nossa análise aqui do filme A Lista de Schindler. É um verdadeiro show de Steven Spielberg. Para quem não conhece, esse diretor, ele capricha nos mínimos detalhes em todas as cenas, com uma criatividade em cada cena que é impressionante. Você consegue notar o capricho dessas cenas, que elas foram muito fidedignas no filme dele, tratando realmente a realidade desses fatos históricos, dessas coisas horríveis que aconteceram com os judeus. No começo do filme tem um ritual religioso ali dos judeus e eles acendem 2 velas, tanto que você enxerga a cor dessas velas. E aí que tá as grandes sacadas do Steven Spielberg. Ele colocou a cor nesse filme exatamente nos pontos em que precisava colocar, em que transmitem uma mensagem ali para vocês, que transmitem sentimentos, que transmitem algum ensinamento ali. É uma direção muito inteligente desse diretor famosíssimo, galera. Por isso que eu recomendo que vocês assistam esse filme em preto e branco. Assista esse filme em preto e branco, que ele não fica ultrapassado, porque ele é, de certa forma, não tão velho assim. Ele é de 93, então não é a cor em preto e branco, não deixa ele desatualizado de forma alguma.
Então essas velas, elas representam realmente ali que vai começar as piores cenas ali, né? Os piores capítulos para os judeus ali. E que representa, para mim pelo menos, assistindo, representa a esperança dos judeus, que realmente conseguiram sobreviver ao poder de luta desse povo, de força realmente, e à união desse povo. Então esse filme é sensacional porque retrata isso, galera. São cenas assim que os judeus estão sendo perseguidos, são cenas de pânico realmente, de terror total ali, certo? De crueldade humana mesmo, né? Que os soldados nazistas não tinham nenhuma empatia, a maioria deles não tinha nenhuma empatia pelos judeus ali. E metralhavam judeus, entendeu? Fuzilavam judeus, entravam nas casas, reviravam tudo, pegavam todos os pertences valiosos e confiscavam. E aí eles ficavam amontoados em várias casas, né? Várias pessoas sem comida, em péssimas condições de vida. Então foi realmente terrível o que aconteceu. Eles invadiram o gueto, eles realmente expulsaram todos os judeus de lá, e todos que não tinham uma boa aparência, não pareciam fisicamente adequados, né? Crianças, idosos, muitas das vezes eram fuzilados, eram transportados para campos de concentração, eram exterminados, né? Eles não valiam de nada ali. Se você não pudesse trabalhar, se você não tivesse a capacidade de trabalhar ali, se você não tivesse essa juventude, né? Essa boa aparência, essa disposição para trabalhar, eles simplesmente se livravam de você. Tanto que você vê no filme que várias pessoas ali que tinham intelecto, né? Que eram professores, que eram formadas realmente, elas não tinham capacidade para trabalhar, simplesmente eles se livravam dessas pessoas, eles queriam gente para trabalhar mesmo, e se não servisse para eles, eles executavam, assim como executaram, né, nesse filme aí, um senhor de idade que ele trabalhava, mas ele trabalhava com um braço só. Executaram nesse filme aí, e o Oscar começou a perceber essas coisas interferindo no dinheiro dele. Ele ficou bravo, mas não foi pelo motivo de ter perdido um trabalhador. Foi porque realmente ele tinha perdido ali uma mão de obra, né? Mais uma mão de obra. E todos os dias que eles não trabalham para ele nessa fábrica, ele reclama que ele está perdendo dinheiro ali, né? Ele só estava preocupado realmente com dinheiro, porque ele era um empresário que ganhava muito dinheiro naquela época. Ele tinha uma ambição muito grande quando ele chegou na Alemanha. Ele fala nesse filme que ele chegou na Alemanha sem nenhum dinheiro. Ele foi atrás do seu contador ali, ele falou com o advogado e o médico não funcionou, mas que um contador ia ajudar ele a ganhar muito dinheiro, né? Que ele já tinha os contatos, ele tinha como usar os contatos, as amizades dele do partido nazista, dos grandes oficiais, para poder realmente se sobressair, né? O poder de presença desse personagem é muito grande, você nota isso desde o começo desse filme, e você é convencido por isso também, você compra ali, você sabe que ele tem esse poder. Também tem a figura do ator Ben Kingsley, que interpreta também muito bem o seu papel, o Isaac Stern. Ele é um cara assim que você consegue notar a humildade no personagem dele, as suas mudanças ali e traduzidos, né, os seus pensamentos traduzidos na sua maneira de ser ali. Muito interessante a atuação também do Ben Kingsley. E todos os personagens, como eu falei pra vocês, muito bem trabalhados nessa trama aí. Até os personagens secundários que fazem parte da história atuam muito bem nesse filme aí. Steven Spielberg caprichou nesse filme. Galera, ele encontrou o Isaac Stern, né, que ele procurava, que era um contador judeu. E aí ele começou a recrutar judeus para trabalharem para ele porque era mais barato do que poloneses, por exemplo. Ele tenta brindar com o Isaac Stern, esse personagem, mas você vê ali, você consegue ver só pelos trejeitos dele ali, quão humilde é esse personagem, né? Porque ele não se sente ali à vontade, ele não se sente amigo do Oscar de verdade. Ele não consegue sentir essa amizade, tanto que ele nem brinda, e o Oscar fica bravo por isso. Mas na verdade ali ele estava realmente ganancioso, ele estava realmente só prestando atenção nos ganhos e não nas qualidades de vida dos judeus, não se preocupando realmente com seus empregados. E ali a gente vê que o Isaac, ele não precisa falar muita coisa, né? Só na atitude dele, só no silêncio dele, só realmente na humildade, na belíssima interpretação desse personagem aí, que a gente consegue entender ali. E mais pra frente no filme isso vai mudar. E aí ele ficou realmente aquele magnata assim, né? Com tudo. Ele podia fazer tudo, ele tinha dinheiro para fazer tudo,
o quanto que ele é regido pelos prazeres, quanto que ele é regido por essas festanças, né, por gastar dinheiro, por ter várias mulheres, por bens materiais, né, por muito dinheiro, por ter vários trabalhadores por ele, e ele não ligava muito para as condições de trabalho desses trabalhadores e tudo mais. Mesmo que esses judeus eles trabalhassem para ele e não fossem para campos de extermínio e tudo mais, mesmo assim ele tinha que ter ali alguma humanidade, né, com esses judeus, alguma humanidade presente dele. E isso só vai acontecer na metade do filme, galera. Quando ele tá passeando com cavalos ali, com uma das mulheres dele, ele percebe os judeus sendo perseguidos e massacrados naquele gueto dos judeus lá. E aí ele começa a prestar atenção naquelas cenas horríveis que acontecem. E principalmente a grande sacada do Spielberg, que aparece uma menininha de vermelho, né, com casaco vermelho. E aí ele consegue notar os horrores da guerra ali e fica muito claro que ele foi realmente atingido pelos sentimentos ali que estavam acontecendo com aquele povo. E aí ele começou a notar isso e começou a entender e começou a entrar em contato com o seu contador, que também foi preso, né, nesse campo, quando chegou o Amangot, um oficial alemão que chegou lá e tinha até o seu próprio subcampo de concentração. E a gente nota desde o começo o quanto que esse cara é cruel. Ele mata a sangue frio mesmo, ele tem prazer de matar. Você acredita na crueldade daquele cara ali, você acredita realmente que aquele cara é muito mal mesmo. Ele executa assim, do nada, por qualquer coisa ele executa os judeus, né? Eles podem não fazer nada, ele pode estar amarrando o cadarço ali na frente dele que ele vai executar aquela pessoa. Essa é uma delas, que ele tenta executar a sangue frio esse judeu, né, trabalhador aí das dobradiças, só que a arma dele emperra nessa hora, e ele fica tentando atirar ele, e ela emperra, e você sente a tensão ali daquela cena ali, que ele tá executando a sangue frio mais um judeu, mas a bala não sai. Ele poderia executar ali umas 30 vezes aquele judeu ali, sem poder de arrependimento algum, galera. Então quando esse cara chega, esse oficial alemão chega, ele tem o seu próprio subcampo de concentração. Ali o Oscar começa a negociar com a Amangot, né, a liberdade para alguns dos seus funcionários, porque ele precisava do trabalho para sua fábrica, né, desses trabalhadores. Só que aí ele começa a atuar com... Você consegue perceber a mudança do Oscar Schindler a partir daí, galera. Podem notar aí que existem cenas dele agradecendo os criados judeus, certo? Existem cenas ali que ele começa a tratar melhor as pessoas, ele começa a recrutar, tanto pela influência do seu contador também ali, como também porque isso realmente atingiu ele, né? O massacre desse povo, esse povo sofrido, o sofrimento desse povo, começou a mexer com o sentimental dele. Ele começou a valorizar mais os empregados dele, começou a salvar mais judeus, né? A recrutar mais judeus dos campos e convencer o Amangot a ceder esses trabalhadores para ele de volta, esses judeus de volta, para trabalhar com ele. Mas agora em melhores condições. Agora para salvar realmente muitos deles, né? Porque ele salvava muitas crianças, muitos idosos, né? Mulheres também. Então, muito legal isso foi retratado no filme. Muito legal essa mudança que você consegue perceber nesse personagem ali da metade para frente desse filme. Resgatar eles do campo de concentração, que eles já seriam exterminados. E o Yitzhak, ele estava ajudando ele lá, dando esses nomes para ele. E ele, comovido de certa forma também por tudo aquilo que ele estava vendo, as pessoas estavam pedindo para ele isso, às vezes, né, para salvar a família delas, salvar os entes queridos, e ele se via, às vezes, numa posição ali de difícil, né, mas ele se esforçava para ajudar e conseguia, porque ele tinha esse poder. Então, no final, cai essa chave para ele, vira essa chave para ele, e ele consegue realmente se tocar da importância que ele tem e de como que ele poderia salvar mais vidas. E ali você nota a total mudança desse personagem Oscar Schindler, quando essa menina de vermelho morre, passa assim, sendo carregada, né, por um carrinho, e isso acontece do nada, galera, do nada mesmo. É assim um baque emocional muito grande para esse personagem. Ali foi a virada de chave total para ele. E aí essa reflexão que eu falei para vocês no início, quanto vale uma vida, né, no início desse vídeo, é a que realmente eles fazem para ele, ele se faz essa pergunta quando ele está na presença do oficial Amangot. Ele fala, né, quanto que vale uma vida para você e para
o Amongote não valia nada a vida para ele, né, dos judeus. E para ele estava tentando descobrir ali quanto que valia uma vida para ele, tanto que ele arriscou todo o patrimônio dele para poder salvar o máximo de judeus que ele conseguia depois que ele foi tocado realmente pela humanidade que estava dentro dele ali. Ele notou que ele era muito mesquinho, que ele desperdiçava muito o potencial da vida dele ali, muitos recursos da vida dele ali, certo? Muito dinheiro. E por nada, né, galera? Com festas, com mulheres, né, com bebida. E aí ele conseguiu realmente entender que a influência dele poderia ser utilizada por uma coisa boa, né, para salvar mais judeus nos empreendimentos dele. Então ele arriscou o patrimônio dele e por meio do seu contador, né, dele poder salvar 1.200 judeus aproximadamente. E aí ele não salvou só 1.200 judeus, ele salvou várias famílias e várias gerações que o agradeceram. E ele foi reconhecido posteriormente, né, como esse salvador. Ele foi homenageado realmente pela postura dele. Ali vai ser fundamental para que esses dois consigam se tornar amigos de verdade e que o Yitzhak vai começar a admirar realmente o Oscar no final desse filme. E uma das cenas mais marcantes do cinema, uma das cenas que eu mais gosto dos filmes, é aquela do final lá, que ele realmente está arrependido. Ali a gente vê o poder do arrependimento. O que é o arrependimento numa pessoa? Quando você quer mais, quando você quer entregar mais do que você realmente consegue oferecer, que você queria ter dado mais valor a algumas coisas que você queria ter feito no passado e que você não pode realmente. Esse é o poder do arrependimento e que bate ali no Oscar. E o Yitzhak no final ele está grato, ele demonstra gratidão daquele personagem ali. Ele fala realmente pro Oscar que você salvou várias vidas, né? Uma vida só é equivalente a várias outras vidas e várias outras gerações que você está salvando. Então eles estão ali em forma de gratidão. E o Oscar ele não consegue. Ele se sentiu nazista realmente, ele se sentiu um fugitivo, tanto que ele fala no final do filme. Então no decorrer da trama, no decorrer desse filme, vai acontecendo essa mudança. Os dois vão se tornando ali aliados e bons amigos ali. E você consegue notar isso só pela postura do personagem do Yitzhak Stern, que é bem interpretado pelo Ben Kingsley. Então é muito legal essa mudança entre os dois personagens que mudam ao mesmo tempo ali durante o filme, né? Quando os judeus vão ser transportados para o campo de concentração, ele está lá tentando convencer o Amongote a dar água para eles, né? Para que eles possam beber realmente. Ele está salvando crianças, está salvando idosos para poderem trabalhar com ele, mas ele não ia ganhar dinheiro com isso. Eram pessoas que não tinham capacidade de trabalhar tanto assim, mas mesmo assim ele chamava para sua empresa lá. Então ele fez atos muito importantes e ele fez realmente esforço por essas pessoas. Você vê que ele se arrepende realmente. Então assim, ele merece realmente esse arrependimento. É o poder que Jesus fala, né? Que você precisa se arrepender realmente dos seus pecados. Que ali o arrependimento é uma coisa muito boa que você pode ter, que dali para frente você tem que realmente não só se arrepender, como também fazer jus a esse sofrimento, né, que você está se arrependendo. E aí já dando destaque também para uma trilha sonora impecável desse filme também, galera. Muito boa mesmo. É uma trilha sonora assim que é realmente uma homenagem nesse filme. Ela prende você, ela espreme você, sabe? Ela te deixa tenso, te deixa comovido, né? Porque ela é muito sentimental também. Então, uma trilha sonora assim espetacular nos mínimos detalhes desse filme aí, que merece realmente reconhecimento. Que no final do filme vem a cena que eu mais gosto. Que, assim, se você não assistiu esse filme, eu recomendo que você assista muito, porque essa cena ela merece ser apreciada da primeira vez que você vê ela, galera. Eu acho que o impacto dela é muito maior quando você vê pela primeira vez, principalmente. Que eu fiquei arrepiado mesmo, assim, que eu não consegui conter a minha emoção nessa última cena ali. Essa trilha sonora, ela tem um destaque muito grande nessa cena final, que ela realmente aperta o coração ali de você, quando o Oscar Schindler se arrepende dele não poder ter salvado mais judeus, né? Dele poder ter gastado muito dinheiro sem que ele precisasse realmente. Ele podia ter salvado várias vidas. Entrega um anel para ele, homenageando, né? E ali ele deixa o anel cair naquela cena. É comovente, né, galera? Aquela cena que ele deixa o anel cair, ele fica assim, meu Deus, o que é um anel, né? O que são todas essas joias? O que é esse carro que eu tenho aqui?
que eu poderia ter salvado 2, 3 vidas, pelo menos uma vida, eu poderia ter salvado a mais, tanto de dinheiro que eu gastei. Cara, essa cena é emocionante, galera. É emocionante mesmo. Assim, eu não contive minhas emoções nessas 2 cenas. Esse filme aí foi mais um dos filmes que me fez chorar realmente. Porque a trilha sonora vai acompanhando ali, vai te prendendo, ela te afoga ali, sabe? E você fica realmente emocionado por essa cena aí. Você se sente na pele ali do Oscar, porque você acompanhou essa trajetória e essa mudança desse personagem, galera. Foi muito emocionante no final essa cena, sabe? Mas assim, ele realmente obteve o reconhecimento dos judeus ali. Eles realmente reconheceram e honraram ele depois. Tanto que no final, eles prestam homenagens por Oscar Schindler no túmulo dele. Aparecem ali os atores e também as pessoas envelhecidas que sobreviveram até aquele período ali em 93, quando foi gravado esse filme. Então, os atores entraram ali, acompanhados pelas pessoas reais, e as velas daquele ritual acenderam, e aí teve a esperança dos judeus realmente. Esse filme, ele não é só um relato histórico, ele também honra bastante a história do povo judeu. É realmente uma homenagem belíssima e muito bem filmado pelo diretor Steven Spielberg. Ele é um filme sensacional que eu recomendo a todos, tá bom? É um filme muito marcante mesmo, que traduz todos esses sentimentos, todas essas emoções em cenas espetaculares. Então eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês, se vocês já viram a lista de Schindler. Contem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham desse filme maravilhoso, tá bom, galera? Eu vou gostar de saber a opinião de vocês, também as reflexões de vocês, tá bom? Se gostaram do vídeo, deixem o gostei, se inscrevam no canal aí para não perder mais nenhuma análise de filme, tá bom, galera? Um grande abraço para vocês, tudo de melhor sempre e até, pessoal!